Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Hoje é a segunda parte da aula de Vargas, vamos falar do governo constitucional. A aula passada a gente falou do governo provisório e fica para a próxima o Estado Novo. Então estamos no meio do caminho desse período tão importante de 15 anos que é o período chamado de Era Vargas. Certo? Então vamos falar hoje do governo constitucional. É um momento muito importante porque é aqui que o Vargas ele vai consolidar aquilo que ele começou a construir no período anterior, ou seja, aquelas primeiras relações que ele passou a obter com o trabalhador, com o operariado, ele fortalece aqui. Da mesma maneira que ele vai buscar esse fortalecimento também com a classe média industrial, já que o Vargas tinha esse projeto nacional desenvolvimentista, né, de transformar o Brasil num país plenamente industrializado, de trazer para o Brasil indústrias de base, né, coisa que nos dois momentos de industrialização que o país havia passado anteriormente, na era Mauá e durante a Primeira Guerra Mundial, não havia sido feito. Né? Então, para buscar esse apoio, ele vai oferecer aos trabalhadores algumas conquistas, ele vai oferecer aos trabalhadores algumas melhorias, mas ele também vai ofertar à classe média e à elite urbana do Brasil grandes benefícios. Tá? Então é um governo que caminha para a lógica do populismo, né? Que desde do seu início, né, ele caminha para essa lógica do populismo, ele vai construindo esse populismo. Então ele oferece à classe média benefícios, mas ele oferece mais ainda, né, acaba se beneficiando mais ainda quem é membro de uma classe média alta ou de uma elite principalmente no país. Então, no que tange aí aos direitos trabalhistas, o Vargas ele vai determinar uma jornada de trabalho de 48 horas semanais. Né? É importante a gente perceber, quando fala o Vargas dá direito trabalhista, ele dá ao trabalhador 48 horas semanais de trabalho. 48 horas semanais de trabalho são 8 horas por dia de segunda a sábado. Né? Então, a gente até pode entender que, de fato, naquele momento, as pessoas com jornadas de 10, 12, 14 horas de trabalho, reduzir para 8 é uma grande conquista. Mas isso não é nada além de algo que deveria ser feito para a saúde do trabalhador. Né? Um trabalhador bem cuidado, digamos assim, né? Um trabalhador que não exagerasse no tempo de trabalho, ele produziria mais. Essas teorias elas existem dentro da economia. Né? Então o Vargas ele acha um ponto em que ficava bom para o trabalhador, mas também não prejudicava financeiramente o dono da empresa. Tá? Isso acaba sendo atingido então com a determinação das 48 horas semanais. Outro ponto importante, é criado pela primeira vez na história do Brasil um dia durante a semana em que o trabalhador descansaria e receberia por isso, né, que era o domingo, e esse dia do descanso semanal remunerado presente até hoje na CLT, que também é uma construção do Vargas, lá de 43, tema da nossa próxima aula, né, e também muito importante para a própria preservação da saúde do trabalhador. E o Vargas cria pela primeira vez na história do Brasil os primeiros institutos de pensão e aposentadoria, né, um instituto de seguridade social, que depois vira o INPS, né, o Instituto Nacional de Previdência Social, e hoje o INSS. Então o Instituto de Pensão e Aposentadoria criado pelo Vargas, ele funcionava para que o trabalhador pudesse juntar uma parte do seu salário ao longo da sua vida e a partir do momento em que ele se aposentasse, ele pudesse receber então uma porcentagem, né, uma parcela em valor fixo para que ele não precisasse continuar trabalhando. Né? Eu acho que é sempre importante a gente fazer a análise das conquistas trabalhistas, não só no sentido de quem ganha, né, do tanto que o trabalhador ganha, mas o tanto que ambas as partes ganharam com esses direitos, já que acidentes de trabalho seriam reduzidos, o trabalhador, como eu falei, ficaria mais motivado e, portanto, produziria mais. Essa é uma equação interessante de ser pensada e fica aí mais uma reflexão para a gente fazer a respeito disso. Tá? E ao longo desse período temos um dado muito importante para quem está interessado aí nas provas de vestibular. É muito presente nas questões, os exercícios a respeito disso, que são os dois grupos políticos antagônicos que se formam nesse momento. Eu não estou falando em partido político. A gente ainda está muito longe no Brasil de ter uma construção político-partidária com identidade, né, com ordem, com hierarquia dentro do partido, tal, com uma estrutura como a gente conhece hoje. Esses grupos políticos são aglomerados de pessoas que pensavam mais ou menos da mesma forma. A ANL é um bom exemplo disso, a gente já chega lá. O primeiro desses grupos é a Ação Integralista Brasileira. Um grupo ultranacionalista, nascido
a partir de um cara chamado Plínio Salgado, de forte inspiração fascista. Então a gente fala em tendência fascista, mas ele tem forte inspiração fascista. É um partido que defendia a ditadura, a militarização, que defendia a redução dos direitos individuais. Enfim, né, a A e B ela caminhava para esse mesmo sentido de governo que adotava Hitler e Mussolini na Europa. Tá? A saudação dos integralistas era Anauê, numa referência muito próxima ao Heil Hitler, né, na Alemanha. E o lema desse movimento era o Deus, Pátria e Família, que é um lema muito presente se a gente for olhar, né, ao longo da história e ao longo dos movimentos. Esse lema é um lema muito presente nos movimentos de cunho fascista ou de tendência fascista, né? É só a gente ficar atento, né? Essas três palavrinhas aí, quando muito unidas de uma maneira muito forte e intransigente, elas acabam se referindo a movimentos que se aproximam dessas teorias fascistas, quando não a abraçam por completo. Do outro lado, tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, fortemente inspirada na oposição do fascismo, né? Então, quando eu falo que não há um grupo organizado, ou que é um catado de gente, né, um apanhado de gente, a ANL é mais ou menos isso. Compunha a ANL todas as frentes políticas, todas as tendências políticas no Brasil que de alguma forma não concordavam com o fascismo, né? Então não tem nada a ver com esse movimento antifascista que pintou nas redes sociais agora, que a gente até pode discutir num outro momento, a falta de conhecimento histórico que as pessoas que acabaram repercutindo o movimento, os memes, né, e as imagens no Facebook têm com relação ao movimento antifascista, né? A ANL ela compunha setores da classe média urbana, ela compunha setores do trabalhismo, muito embora alguns membros desses dois grupos estivessem também na AIB, mas todo grupo de pensamento, de política de centro, alguns casos de centro-direita, centro-esquerda e as esquerdas estavam associadas. O movimento comunista, o movimento anarquista, o movimento socialista, o movimento sindical, que naquela época tinha uma posição política muito importante por conta dessas primeiras conquistas que os trabalhadores tiveram, né? O próprio Vargas vai criar depois o pagamento da taxa sindical, né? que correspondia a um dia do trabalho por ano, que era pago ao sindicato para que ele tivesse dinheiro para poder funcionar de forma independente e tal. Enfim, é uma frente ampla de oposição ao governo, tá? Compondo então diversas pessoas que não tinham necessariamente as mesmas ideias, a não ser a luta contra o fascismo, tá? E esse grupo, obviamente, por conta da presença muito forte do pensamento de esquerda, eram dois líderes desse grupo. Existia uma liderança militar, mas a liderança principal era do Luiz Carlos Prestes, membro do Partidão, como era conhecido o Partido Comunista Brasileiro naquela época, o PCB. O Luiz Carlos Prestes, que havia ido para a União Soviética, que havia sido treinado pelos partidos comunistas da União Soviética, ele trazia ele trazia essa ideia do comunismo de uma maneira muito forte, né? Então, por conta disso, o Vargas fecha a ANL, ele proíbe o seu funcionamento, como os partidos comunistas já eram proibidos no Brasil. E quando o partido é proibido, o Luiz Carlos Prestes, junto com vários setores da ANL, se levantam contra o governo e tentam um golpe de Estado, completamente desorganizado, completamente desarticulado, sem qualquer tipo de possibilidade de que isso desse certo, né? Mas de qualquer forma foi um movimento muito mais de fígado, né, do que de preparação. Foi na raiva. O Luiz Carlos Prestes saiu em movimentos de conscientização de camadas populares, e obviamente que ele vai ser dedurado, vai ser descoberto e preso, né? E junto com o Luiz Carlos Prestes são presos diversos outros líderes, como por exemplo a sua esposa Olga Benário, que é enviada para a Alemanha. A Olga Benário, que era uma judia comunista, né, dois grandes problemas na visão do Hitler, né? O Vargas manda para o Hitler, com quem ele tinha uma aproximação muito importante nesse momento, né? Então Luiz Carlos Prestes ele é preso e a Olga Benário é exilada para a Alemanha, vai morrer num campo de concentração. Indico para vocês um livro maravilhoso,
lindo de ler, triste, pesado, mas muito interessante, né? Eu digo triste por conta de todo esse drama familiar, né, que a Olga vive no momento em que ela é mandada para ser morta na Alemanha. O livro chama Olga, que inclusive tem a sua versão em filme, mas o livro é sempre mais legal do que o filme, mas fica também a recomendação do vídeo, né, do filme, certo? Então, com a prisão dos líderes, o movimento ele vai perder força, e com o passar do tempo... Assim, um outro detalhe que é importante antes da gente falar do Plano Cohen. O Vargas, com o passar do tempo, entre 35 e 37, o Vargas ele se aproxima da ação integralista, mas com a desarticulação da ANL, ele também se afasta dos integralistas, provocando uma grande raiva no próprio Plínio Salgado, que vai tentar também um golpe de Estado, né? E o tratamento com o Plínio Salgado é diferente, né? O Plínio ele é exilado, ele vai embora do Brasil, e essa intentona integralista também fracassa pelos mesmos motivos da intentona comunista, e o Vargas centraliza todo o poder na sua mão. E isso caminha ao longo do tempo, né, chegando a 37, no momento em que o Vargas tinha esse poder todo centralizado, né, esse poder fortemente nas suas mãos, organizados nas suas mãos, chega um momento de eleição. Né? Em 37, o Vargas ele convoca as eleições, mas paralelamente a essa convocação das eleições, o Vargas, junto com alguns de seus ministros, ele trama um golpe de Estado. O objetivo do Vargas era ficar mais um tempo no poder para consolidar esse Programa Nacional Desenvolvimentista que ele havia começado. Esse era o plano dele. Né? A questão é como que se justificaria a anulação das eleições que já haviam sido convocadas. Né? Como que o Vargas conseguiria fazer isso? Né? E aí vem a ideia, né, de jogar na mídia um suposto plano comunista, que vai ser apelidado, vai ser chamado, né, de Plano Cohen, para criar um alarde. Né? Então esse plano comunista, esse suposto plano comunista, tempos depois comprovadamente falso, né, comprovadamente articulado pelo Vargas, esse plano comunista ele cai na mídia, cria um grande temor no Brasil, porque existia esse temor, né, o fantasma do comunismo ele assombrava as pessoas, né, e facilmente se rotulava alguém de comunista naquela época, né? E esse fantasma ele chegou no Congresso Nacional. E quando o Congresso Nacional fica sabendo, se aproxima um pouco mais das informações desse plano que havia sido descoberto, o Congresso decreta estado de guerra, né? Um estado de guerra contra esses supostos líderes comunistas que dariam esse suposto golpe que colocariam o Brasil numa organização supostamente comunista de governo. Né? Olha como Vargas, de uma maneira muito habilidosa, ele vai criar esse medo e vai permitir então que ele feche o próprio Congresso, né, que ele coloque o exército na rua, feche todas as assembleias legislativas estaduais, municipais, estaduais e federais, e dessa maneira ele suspenda as eleições, então, já que o momento de estado de guerra não é um momento de eleição, e ele fica no poder mais um tempo, governando a partir de agora de uma maneira ditatorial. E esse governo ditatorial, então, do Vargas, a gente vai trabalhar na próxima aula, é o Estado Novo, é uma fase muito importante, eu prometo que eu vou soltar esse vídeo rapidinho, a gravação vai ser bem rápida e o vídeo sai essa semana ainda, para vocês acompanharem, e aí a gente fecha o período todo do Vargas. Combinado? Espero que tenham gostado. Para quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, nos visitem lá no Instagram. Eu estou com um canal, uma página no Instagram bem legal, divulgando algumas dicas de estudo, alguns mapas mentais, algumas indicações de livros e filmes que vocês podem assistir para acompanhar os estudos de vocês. A página no Instagram, também @História Nua e Crua, vocês encontram lá. Tá legal? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, valeu pela paciência, nos vemos em breve, um abraço, tchau, tchau.